A paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. A palavra de hoje é para quem está sendo usado por Deus, mas vive na sombra de Saul. A palavra de hoje nos ensina sobre honra, inveja e legado. Rei te dá cargo, gigante morto te dá nome. Olha, escuta bem a palavra de hoje. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5 ao 7. Tudo o que o rei Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, o gigante, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Quando você derruba o gigante, que ninguém teve coragem, seu nome ecoa onde o do rei não chega mais. É recompensa de Deus. A recompensa de Deus, ela é pública, ela não fica escondida. Quando você confia em Deus, obedece a Deus, faz o que Deus falou para você fazer, enfrentando as lutas, as batalhas do dia a dia, sem reclamar, sem murmurar e estando pronto. Davi era assim. Quando chamava Davi, Davi estava pronto, mas ele era um homem prudente. Gigante derrubado gera canção que rei não compra. Sucedeu, porém, que vindo eles, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul tinha um cargo, Davi tinha um testemunho. Cargo dá um status, mas a pessoa, quando perde o cargo, perde tudo. Só que Davi, como Saul tinha um cargo, Davi tinha um testemunho que dá música na boca do povo. Testemunho vira música. O povo não se cansa de falar. Quando se tem um grande testemunho, ele não fica escondido, porque um vai passando para outro. Cada um fica falando, como falaram, Saul matou muitos filisteus na vida, mas um gigante valeu por 10.000 na contagem do povo, porque o gigante é público. É impossível esconder um milagre de Deus. Quando Deus opera um milagre, ninguém consegue esconder. Qual é o Golias que só você teve coragem de enfrentar na sua família? Tem pessoas que enfrentaram vícios, dívidas, depressão. Quando cair, não é você que vai contar. As mulheres, pessoas que você nem conhece, vão cantar o teu milagre. Recompensa começa na boca dos outros. As pessoas começam, porque tem pessoas que fazem coisas para denegrir a imagem do outro. Saul ficava desesperado por inveja. Ele ficou desesperado porque ele viu as mulheres cantando e engrandecendo o nome de Davi. Mas por que engrandecer o nome de Davi? Porque quem operou o milagre na vida de Davi foi Deus. Davi se jogou na frente do gigante, confiando em Deus. O que foi que o Saul fez? Saul ficou sentado, assistindo, achando que Davi ia morrer.
Tem pessoas que ficam assistindo e falando: ah, ela não vai conseguir, ele não vai conseguir, essa prova é muito grande, ele não vai resistir, ela não vai continuar. Era isso que todos pensavam de Davi, mas Davi não foi confiando na força dele. Davi foi confiando no Senhor dos Exércitos. E quando você toma a frente de uma batalha, confiando que Deus é com você, Deus vai te honrar. Então Saul, ele se indignou muito, e desde aquele dia em diante Saul tinha Davi como um suspeito, com raiva. Ele queria tirar Davi do caminho dele. Começou a nascer uma inveja, uma raiva dentro dele. Mas a recompensa de Davi não foi só a fama, foi guerra. Nome que ecoa atrai lança. Saul ficou suspeito porque entendeu: unção não se herda, unção se conquista. Preste atenção, vou repetir de novo. A recompensa de Davi não foi só fama, foi guerra. Davi teve muitas guerras. Nome que ecoa atrai lança. Preste atenção, há uma árvore que dá frutos, ela atrai o quê? Pedradas. As pessoas dão pedradas. Ela não fica impune, a árvore, ela leva pedradas. Então você tem que ser firme e forte, porque Saul ficou suspeito. Como que ele conquistou essa fama? Como que eu vou mudar essa situação? E começou a perseguir Davi. Por isso que muitas pessoas o perseguem, porque quando você carrega algo de Deus, meu irmão, minha irmã, vai atrair críticas, invejas, problemas, guerras, dificuldades, mas sabendo que aquele que pega uma coroa e uma pedra. Olha só, Saul tinha coroa, Davi tinha pedra. A pedra fez mais barulho que a coroa, porque a coroa estava lá na cabeça do rei. A coroa não foi lutar, não teve nenhuma ação naquela situação para livrar o povo, mas a pedra que estava na mão de Davi, que Deus usou a mão de Davi com aquela pedra, ela fez cair um gigante. Aquilo que Deus coloca na tua mão, ele faz a diferença na tua vida, na vida da tua família. Ergue tua cabeça, não liga para os Sauls da vida, não liga se teu nome começou a ecoar no trabalho, na igreja, na família, e começaram a te incomodar, começaram a te criticar. Comemora, é um sinal que a pedra acertou. Rei sem unção odeia pessoas com testemunho. Quando uma pessoa tem um grande testemunho, os outros começam a ficar irritados. Você percebe que uma pessoa fica irritada quando você recebe uma bênção, quando você derruba um gigante, quando Deus te usa. Mas a lança de Saul não cancela o propósito de Deus. Davi se conduzia com prudência e o Senhor era com ele. A prudência de não fazer coisas que não se deve. Tem pessoas que usam o que tem sem prudência. Aí elas ficam perguntando: por quê? Será que o Senhor não é comigo? Mas você viu, Jesus foi tentado. Jesus foi tentado no deserto. Mas Jesus, o próprio Deus, ele foi prudente e ele não fez o que o inimigo mandou. Então temos que ter prudência, nos afastar de coisas erradas, de lugares errados. Quem tem o Senhor tem nome que sobrevive à lança. E Saul atirou-lhe a lança. Porém, Davi se desviou dele 2 vezes. Tinha, porém, Saul medo de Davi, porque o Senhor era com ele. Quando uma pessoa tem unção de Deus,
ela recebe muitos ataques de pessoas conhecidas, ataques de pessoas que ela nunca imaginou na vida dela. Porque o que era que Davi esperava de Saul? Davi esperava que o rei, como ele virou o genro do rei, que ele tivesse uma vida pacífica com o rei, porque ele estava do lado do rei, ele estava lutando pelo reino, ele não estava contra o rei Saul, ele estava a favor do reino. Só que Saul estava com tanto ódio. Às vezes tem pessoas infiltradas, tem pessoas no mesmo lugar que tem uma cadeira, mas Saul não tinha mais a presença de Deus, porque Saul desobedeceu a Deus. E Deus preparou Davi e ungiu Davi rei. Então, Saul tinha um exército, mas Davi tinha presença, Davi tinha Deus. Por isso o nome de Davi está em Mateus, capítulo 1, versículo 1. E o de Saul sumiu, recompensa final é legado eterno. Hoje ninguém chama filho de Saul, mas quantos Davi você conhece? Nome que Deus promove, inferno não apaga. O inferno não apaga. Quando Deus promove um nome, não há guerras, não há batalhas, não há fofocas, não há disse-me-disse com o nome daquela pessoa, porque quando Deus, ele ergue, ele promove, ninguém consegue destruir. Para de brigar por cargo na empresa ou na igreja, derruba teu gigante, o nome que Deus levanta, nem lança de rei derruba, porque o rei Saul depois queria matar Davi com uma lança, pegou a lança e jogou na direção de Davi 2 vezes, e Davi ele teve o livramento, ele tocando para o rei, e o rei e o rei queria matá-lo. Então a lança não alcança, nenhuma lança de rei derruba. Sua recompensa não é placa de parede, é seu nome na boca de Deus. Davi, homem segundo o meu coração. Atos capítulo 13, versículo 22. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Você já pensou? O seu nome na boca de Deus, Deus falando que você é o homem, a mulher do coração de Deus, porque quem agrada a Deus é isso que acontece. Agrada ao Rei, agrada ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é quem luta as nossas batalhas. Então saíam os príncipes dos filisteus à campanha, e sucedia que quantas vezes saíam, Davi se conduzia com mais prudência do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome era muito estimado, porque Davi tinha prudência. Davi era prudente. Davi não se promoveu. A pedra que ele jogou e derrubou aquele gigante promoveu ele. É a luta quem promove a pessoa, é a queda do gigante. A presença é o mais importante de tudo. O Senhor era com ele. Isso não se imita, não tem quem faça, não tem quem imite. Quando Deus é conosco, não adianta querer imitar, porque Deus, a presença de Deus é o mais importante em nossas vidas. Por isso, estando só, em um lugar sozinho, estando no meio da multidão, seja prudente, seja perseverante, queira a presença de Deus, seja perseverante. Olha o que diz: saiu para a guerra quantas vezes foi preciso. Uma vez só, se ele fosse, o nome dele não ia ecoar. Ele enfrentou várias guerras
Então não fuja das batalhas, porque Deus é contigo. Deus usa as pessoas que têm um bom coração, como teve o coração de Davi. Sabe aquela pessoa? O Senhor me chama, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui de boa vontade, fazendo as coisas certas, fazendo com prudência, sem colocar a vida dos outros em risco, sem fazer mal para o próximo. Tem gente aqui com unção de Davi vivendo em palácio de Saul. Você derruba gigante e outro leva o crédito. Hoje Deus diz, pode lançar a lança que for, teu nome vai ecoar, porque não é sobre você, é sobre o Deus que está contigo. Quem aceita derrubar o gigante, mesmo sabendo que vai ter guerra depois, levante sua mão e aceite essa oração, em nome do Senhor Jesus. Senhor, dai-nos prudência no agir, dai-nos a tua santa presença, fica conosco, Senhor. Dai-nos perseverança, que estejamos prontos para lutar sem desanimar, sabendo que o Senhor dos Exércitos vai à nossa frente e nos capacita para que o nome do Senhor seja glorificado com as nossas vitórias. Honra teus filhos e filhas amados, para que todos vejam, és o caminho, a verdade, que não fica encoberta, e a vida em abundância, como falou Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, dai-nos livramento de morte, envia teus anjos poderosos, Pai, e acampa ao nosso redor. Nos unges a cabeça com óleo, faz o nosso cálice transbordar. Preparas uma mesa na presença dos nossos inimigos. Faz o nosso cálice transbordar, Deus Pai Todo-Poderoso. Que a tua bondade e a tua misericórdia nos siga hoje e sempre, todos os dias das nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo, Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, livrai-nos de toda maldade, perversidade humana, do homem sanguinário, em nome do Senhor Jesus. Abençoa grandemente os nossos lares, as nossas vidas, nossas famílias, nossas crianças e os nossos animais. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos e irmãs, vai aqui um lembrete. Você que está fazendo a campanha de quebra de muralhas, ore, louve a Deus. Você já escutou um louvor hoje? Escuta um louvor todos os dias, durante 6 dias. No 7º dia, você escuta 7 louvores, para que caia por terra, para que haja a transformação, queda de muralhas em nossas vidas, para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus, grande abraço, e deixe o seu gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Amo todos vocês, louvo a Deus pelas nossas vidas. Gratidão, Senhor. Grande abraço, fiquem com Deus.